Nesse vídeo eu vou mostrar 4 hábitos que eu nunca coloco na minha rotina. São 4 dicas simples que eu coloquei na minha vida e hoje eu não consigo viver sem. Algumas são coisas que eu tirei e outras são coisas que eu simplesmente nunca deixo de fazer. Foi isso que me permitiu me tornar médico, aprender a estudar bem na faculdade de medicina e crescer aqui na internet nos últimos anos. Porque, na verdade, eu desenvolvi uma habilidade de fazer tudo aquilo que eu me proponho a fazer. E a gente só consegue crescer e alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos, quando a gente cria essa habilidade. Então, quando eu digo que vou estudar durante os próximos 100 dias, eu realmente faço isso. Mas a única forma de tornar tudo isso possível foi me livrando das 4 coisas que eu vou falar para vocês aqui. Então, bora lá. A primeira é que eu nunca fico com o celular perto quando eu preciso me concentrar. Isso foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos quando eu precisava de atividades que exigem mais concentração. Na minha rotina hoje, elas são o YouTube, estudos, principalmente estudos de medicina, né, para prova de residência, e trabalhos na parte de montar roteiro, montar conteúdos, ou novidades para a nossa plataforma para estudantes de medicina. Quando eu estou fazendo qualquer uma dessas coisas, eu não fico com o celular por perto. Até porque sempre chega alguma notificação ou alguém te chamando para fazer alguma coisa e você perde a concentração. E existem estudos que dizem, inclusive, que se o celular estiver de lado, mesmo sem você estar utilizando, aquilo pode sim te atrapalhar. Então, no período que eu preciso de concentração, eu tenho também que colocar um ambiente, colocar um local que favoreça com que eu me concentre e não que seja difícil. Por isso que eu já cheguei a colocar até o celular dentro do porta-luvas do carro, guardado. Sim, nos períodos que eu precisava me concentrar muito e estava um pouco viciado em celular, de fato, eu tive que dar esse choque de realidade, fazer essa loucura para poder parar de utilizar. Mas hoje eu já me habituei, eu sei que as tarefas que eu tenho que me concentrar de fato não conseguem disputar com os estímulos de estar com o celular próximo. Então, para não ser interrompido, eu nunca fico com o celular perto quando preciso fazer alguma atividade que exija concentração plena. Coisas que a gente precisa estar tão concentrado que perde a noção do tempo ou nem percebe que o tempo está passando. Eu acho que quem é escritor deve precisar de técnicas assim também. O segundo hábito é que eu nunca deixo de planejar o meu dia. Não necessariamente eu vou planejar o meu dia com a agenda, com a lista de tarefas diárias, mas sim ter um pequeno objetivo, uma pequena meta naquele dia. Óbvio que às vezes a gente está descansando ou está fazendo alguma outra coisa e tudo bem, o objetivo daquele dia é descansar. Mas eu comecei a fazer isso uns 3 ou 4 anos atrás, a partir de vídeos que eu vi no YouTube e conceitos que eu li em alguns livros de organização pessoal. Um dos livros que eu até vou falar mais na frente é do próprio Hábitos Atômicos, que é um livro que eu gosto muito e vai inspirar algumas dicas que eu vou falar aqui para vocês. Mas nesse tempo eu comecei a acompanhar algumas pessoas que faziam. Primeiro eles colocavam um destaque do dia, um highlight do dia, né? Que era aquela única tarefa que se ela fosse realizada o dia estava completo. Mas isso é uma forma de dizer que cada dia ele precisa ter uma espécie de propósito. E eu resolvi testar isso, engajei nessa tarefa, comecei a fazer e definitivamente transformou a minha vida. Afinal, quem nunca ouviu aquela frase? Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Essa frase, se eu não me engano, é falada em Alice no País das Maravilhas. E o pior é que ela faz muito sentido. Na verdade, se a gente não tem um objetivo num dia, se a gente não tem um destaque, uma coisa a ser feita, chega no fim do dia, a gente não sabe nem exatamente como gastou o nosso tempo. E não precisa necessariamente que você escreva detalhadamente o que vai fazer, como eu faço na maioria dos dias. Mas é preciso que você tenha algum pequeno objetivo, alguma pequena coisa, se você quer progredir em alguma área. Teve até pessoas que comentaram em vídeos meus dizendo que, se eu for anotar o que eu vou fazer, vai ser simplesmente trabalho, estudo e coisas muito monótonas. Mas muitas vezes, para você crescer, você precisa ter uma rotina de estudos, uma rotina de desenvolvimento pessoal que exige algum tipo de organização. E é nesse contexto que eu estou falando essa dica de anotar. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que você precisa ter algum tipo de planejamento diário, mesmo que seja só na sua cabeça. E o terceiro hábito que eu realmente não coloco mais na minha rotina, ou pelo menos tento muito não colocar, é estar nos ambientes errados. Então, na realidade, a vida muda quando a gente percebe que nós não temos tanta força de vontade assim. E o pior, isso varia ao longo do dia. Quando a gente está de manhã, comprometido, empolgado, é muito mais difícil que você caia nas tentações. É mais fácil resistir, é mais fácil fazer tarefas que exigem mais dedicação. Só que quando chega a noite,
Quando chega aquele período que nosso nível de energia diária baixa, o nosso nível de resistência também baixa, é muito mais fácil que a gente caia nas tentações. E ao invés de você todos os dias ter que ficar lutando contra as tentações, faz muito mais sentido estar nos ambientes certos. Isso vale para o seu ambiente dentro da sua casa, para os conteúdos que você consome, para os colegas e amigos que você acompanha. Então eu parei completamente de me colocar nesses ambientes que favoreciam com que eu não fizesse aquilo que eu queria fazer. Afinal, a gente não tem tanta força de vontade quanto a gente pensa. E digamos que você é uma pessoa completamente indisciplinada, que não consegue controlar o que come, precisa mexer nas redes sociais todos os dias antes de dormir, fuma pendrive o dia inteiro, joga videogame o dia inteiro. Digamos que o seu nível de disciplina é 5 de 100. É muito provável que você tenha amigos com um comportamento semelhante, que você esteja indo a ambientes onde as pessoas ao seu redor fazem isso também. Ou você é influenciado pela rede social, pelo ambiente, pelas pessoas, os seus familiares, o contexto que você tá, que isso é completamente aceitável e que as pessoas também, todo mundo faz isso ao seu redor. Eu tenho certeza que todos nós temos aquele amigo, aquela pessoa que diz: eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, o meu sonho é realizar tal coisa, mas no fim do dia, ela mesma nunca consegue alcançar tudo o que se propôs. Então isso acaba refletindo no quarto e último hábito que eu preciso falar para vocês, e o mais importante. Hoje, quando eu defino que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre faço. Um grande problema na minha vida é que eu definia um objetivo, falava que ia fazer, falava que ia trabalhar ao longo da faculdade de medicina, criar um negócio, ganhar dinheiro, mas não fazia. Eu sempre inventava alguma desculpa. E é por isso que as pessoas utilizam as palavras tentar, talvez dê certo, vou me dar uma chance. Não dê uma chance. Se você acha que vai apenas se dar uma chance, é porque não acredita que realmente vai conseguir fazer. E também é verdade que você tem que ter cuidado ao definir metas muito ousadas e que não tem condição de cumprir hoje. Porque toda vez que você faz isso, vai estar quebrando a sua própria palavra com você. Obviamente, eu não quero dizer que você não possa ter metas como construir o meu próprio negócio, passar num vestibular difícil, ficar trincado no shape depois de muitos dias de academia e treino. Eu quero só dizer que antes disso, você precisa construir microconfianças com você mesmo. Pequenos passos. Você precisa voltar a acreditar na sua própria palavra. Porque a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós desejamos. Se eu decidisse que queria virar um grão-mestre de xadrez, poderia conseguir, realmente eu iria atrás disso. Xadrez é um esporte legal. Só que eu prefiro concentrar as minhas habilidades, o meu desejo, em poucas coisas específicas e me tornar realmente bom nelas. Em 2021, eu fiz uma promessa de postar um vídeo por semana. Uma promessa que eu fiz comigo mesmo. E desde então, milhares de coisas aconteceram na minha vida, incluindo dengue, covid, uma rotina super puxada na maternidade, mas eu consegui manter. E eu vou manter a gravação, manter o meu canal no YouTube, até que isso faça sentido para mim. E só pararia de fazer sentido se eu tivesse outras atividades mais importantes do que o YouTube e quisesse ativamente parar. Agora, tudo isso só é possível porque eu alcancei um nível de disciplina onde eu decido o que eu quero fazer. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês numa sexta-noite, porque eu preciso fazer o meu vídeo semanal. Óbvio que pode ser que em breve eu precise reduzir em um momento que eu esteja mais apertado com as provas de residência chegando, eventualmente isso pode acontecer. Mas é uma coisa que eu me programei, eu imaginei que pudesse acontecer e essa não é a minha prioridade 100% no fim do ano. Manter o cronograma de postagens. Mas foi com esse trato comigo mesmo que eu consegui crescer na internet e hoje consigo me sustentar só utilizando as minhas redes sociais e os meus negócios na internet. O ponto é, se você se enganar, vai parar de ter confiança em você mesmo e nada vai funcionar. Afinal, todos nós já conhecemos pessoas assim. Obrigado por assistir esse vídeo. Se quiser ver exatamente como eu monto a minha rotina semanal para fazer tempo, para conseguir cumprir todas essas coisas, é só clicar aqui ao lado. E eu te vejo lá.